A economia solidária é possível. Todos podem fazer parte dessa ação. É essencial para o coletivo. Todos os saberes são valorizados e os meios de produção são coletivos, mantendo dessa forma o grupo unido. O esforço do nosso tema é para criar vocês um espírito solidário e entender sua importância na sociedade, do modo que tenhamos o desenvolvimento pessoal e profissional do mundo, sem envolver o capitalismo. Bem, nessa foto está aqui um grande exemplo do comércio solidário, mas nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão aumentando os preços das lojas, só que não estão pensando nas pessoas que não estão trabalhando. O capitalismo tornou-se dominante há tanto tempo que tendemos a tomá-lo como natural, o que significa que a economia de mercado deve ser competitiva em todos os sentidos. Cada produto deve ser vendido em numerosos locais, cada emprego deve ser disputado por numerosos pretendentes, e cada vaga de universidade deve ser disputada por numerosos vestibulantes, e assim por diante. A competição faz com que o melhor vença. Então, as empresas que mais vendem são as que mais lucram e as que mais crescem, que são chamadas de vencedores. Uma vez que as que menos vendem dão prejuízo e, se não conseguirem mais clientes, acabarão por fechar. O capitalismo é um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na restrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Mas o que tem a ver o capitalismo com a economia solidária? Então, a economia solidária é uma nova forma de economia que surge no Brasil no início da década de 90 como resposta ao crescente índice de desemprego e em meio a um contexto mundial de crise dos estados socialistas no mundo de semi-fracassos de governos e partidos sociodemocratas. Essas grandes informações têm o foco na sociedade civil, como fundamentação nas contradições do capitalismo e na necessidade de criação de oportunidades. Oi pessoal, vou falar um pouco agora sobre a desigualdade social. As diferenças de condições na sociedade geraram uma sociedade desigual, países pobres e ricos divididos em classes. Devido à escassez de vagas no mercado, o trabalho humano tende a ser cada vez menos valorizado e, nessa proporção, mal remunerado. As empresas pagam no mínimo que podem em busca de explorar o trabalho ao máximo para gerar o maior rendimento possível. É o mercado capitalista em busca do lucro. As pessoas com menor condição financeira ficam obrigadas a manter essa relação também. Desta forma, cada vez os ricos conseguem mais oportunidades e ficam ainda mais ricos. Os mais pobres com menos oportunidades continuam na mesma classe social, gerando um mundo totalmente desigual. Como vocês podem ver o que eu falei sobre a escassez do mercado e o trabalho humano sendo cada vez menos valorizado, tem a imagem aqui do robozinho chutando o trabalhador. Ou seja, a substituição dos trabalhadores por máquinas. Assim aumentando o índice de desemprego. E da segunda imagem em cima do robozinho, dá para ver a desigualdade social. A diferença de condição na sociedade gera uma sociedade desigual. A diferença como a moradia de uma periferia do que um prédio de um lugar urbano, de uma pessoa com uma classe social maior. Essa é a diferença. Agora vamos para o segundo slide. Aqui, desculpa. Nosso mundo, ao contrário do que nos fazem acreditar, não é competitivo de forma livre, e sim através de oligopólios, que mantêm o sistema produtivo na mão de poucos, e que são sustentados por seus investidores. Para quem não sabe o que é o oligopólio, tá aqui as imagenzinhas. O oligopólio é um sistema que faz parte da economia política, que caracteriza os mercados onde existem poucos vendedores para muitos compradores. Esse é o oligopólio. Aqui tem um slidezinho falando os ricos vão ficando mais ricos. E é isso. Tem uma tirinha aqui falando: estou chocado com toda essa violência do Rio de Janeiro. Aí tem a família mais pobre aqui, os mais ricos aqui estão pedindo esmola e eles pensam que estão querendo assaltar, esse tipo de coisa. Aí tem esse outra tirinha
que é sobre uma pessoa de uma classe social maior falando, vamos comemorar. Aí joga a tampinha e cai na cabeça da pessoa que tá procurando latinhas no lixo, né, pra vender e tal, pra conseguir um dinheiro. As publicidades apelativas dão a imagem de que todas as pessoas têm direito ao consumo e que tudo está ao seu alcance, mas o que vemos são bilhões de pessoas sem o acesso ao produto da mídia, aos produtos da mídia, né? Ironicamente falando, tem pessoas que ainda lutam pelo direito de energia elétrica e água encanada, e outros escolhem qual é o carro mais veloz e sofisticado no mercado. As vantagens acumuladas por empresas capitalistas são passadas de pais para filhos e netos, mantendo o capital sempre nas mesmas mãos. A luta por uma sociedade mais justa começa na economia, que precisa ser disponível a todos. É preciso de um consumidor responsável, que respeita os direitos dos outros e o valor do meio natural. Então, gente, a economia solidária ela caracteriza-se pelos princípios de autogestão, cooperatividade, gestão participativa popular, consumo ético, responsabilidade social e também redes de comércio justo, que são alguns desses pontos que estão sendo representados, né, nesse slide que está passando aí para vocês, ligados a essa bolinha que está escrito economia solidária, porque esses de fato são os princípios que estão ligados à economia solidária. Nesse slide também, tá mostrando aí, ó, a dica de um filme que é o Suburbano Sortudo, que é um filme de comédia brasileira, mas mesmo com a sua ironia, né, ele mostra alguns fatores importantes sobre o comércio justo. Então vamos lá. Nesse sistema, o princípio ele é cooperativo. Por isso, não há competição entre os sócios. Afinal, todas as pessoas que trabalham nesse meio, elas são donas. O meio de produção ele é sempre coletivo. Então não tem essa, sabe? Ninguém manda em ninguém. As decisões elas sempre são tomadas de acordo com o pensamento do grupo em um todo. E como isso acontece? Por meio de assembleias. E nessas assembleias cada um tem direito a um voto, independente do cargo que aquela pessoa assuma, né? Independente do poder que ela tenha em mãos. Todos esses princípios, eles sempre unem os trabalhadores em prol de um crescimento conjunto de todos os envolvidos e principalmente pela solidariedade. Nessa forma de organização não há venda de ações. Por quê? Porque todos os donos, eles devem necessariamente trabalhar no empreendimento. E os salários, eles também são decididos por meio de assembleias. Em alguns empreendimentos, todos esses salários são iguais. Em outros, tem uma diferença, né? Varia um pouquinho de um salário para o outro. Mas essas variações costumam se dar por conta de um estudo, um conhecimento em específico que aquela pessoa possua. Nas cooperativas da economia solidária que possuem essa diferença do menor para o maior salário, né? Isso não acontece da mesma forma que essa diferença não acontece da mesma forma que no sistema capitalista, porque no sistema capitalista essa diferença ocorre por um simples princípio: a oferta e a demanda. Então nós vamos pensar em um engenheiro, né? Que no sistema capitalista ele é um profissional muito bem remunerado aos nossos olhos. Por que isso acontece? Porque existem poucos profissionais disponíveis para muitas vagas em aberto. Mas vamos pensar que se, por outro lado, houvessem milhões de engenheiros capacitados para poucas vagas no mercado. O salário do engenheiro seria com certeza muito inferior ao que a gente conhece hoje em dia. A escala dos valores salariais dessa forma no sistema capitalista, ela sempre varia, né? Somente pelo número de profissionais e não pelo trabalho do profissional mesmo. Diferente da economia solidária, né? Que, por outro lado, o fator determinante é a decisão coletiva, a decisão de todo o grupo. Então, na economia solidária, se o empreendimento tiver prejuízos ou se ele tiver lucros também, isso sempre vai ser dividido para todo mundo. Dessa maneira, a economia solidária ela vem crescendo a cada dia mais, tanto no nosso país, tanto no mundo. É isso que o slide, né, em imagens mostram pra gente. E eu achei muito legal a imagem dessa aqui, que a plantinha nasce do dinheiro, porque tá mostrando pra gente a ideia de que é possível ter uma economia que valorize a sustentabilidade. Então, gente, as feiras de troca, elas têm com base na economia solidária, de trocar
o lucro, a competitividade, a acumulação, tudo isso por solidariedade e cooperação. E assim, esse movimento começou no ano de 1980 com o Canadá e com a Argentina. E eles tiveram também como objetivo de facilitar mais essa troca, né, de produtos, também como para valorizar também o trabalho das pessoas, a criatividade das pessoas. É uma boa opção para a gente que está vivendo nesse capitalismo, nesse mundo de capitalismo. É uma boa opção porque facilita muito. E eles não querem só mostrar, eles querem mostrar que, assim, o que vale não é, para eles, o que vale não é o dinheiro, o que não é prioridade, o dinheiro, né? Prioridade é o produto em que os grupos fazem, que as pessoas, né, também facilita muito essa troca dos produtos que as pessoas e alguns grupos fazem. Então, assim, essas feiras é uma boa opção para quem quer trocar, né, esses produtos. O clube de trocas. O clube de trocas abre espaço para pessoas se desenvolvam como sujeitos, valorizando seu conhecimento e seu trabalho. Além disso, é um ambiente pedagógico, pois permite a todos ensinarem e aprender juntos. E é um local de construção coletiva, onde todos são convidados a ajudar a organização, sugestão, crítica e agir. O espaço é um espaço democrático, igual como se conquista na sala de aula. Para que feira e trocas aconteçam, são necessárias reuniões com os grupos para tomadas de decisões em relação à escolha coordenador. A moeda social da moeda social, do local, dos eventos culturais, das divulgações e das regras que serão utilizadas na feira. As redes de trocas, quando acontecem regularmente, diminuem o uso do dinheiro e concentram ganhos dentro de comunidades, valorizando seus serviços de sócios de clubes e fortalecendo o comércio social. Existem duas formas de troca: direta, que ocorre entre mesmas pessoas, com produtos de mesmo valor e no mesmo lugar. Indireta, que é por meio de moeda social, com pessoas diferentes e em lugares diferentes. Nas feiras de troca, é possível trocar objetos e conhecimentos. Pode-se trocar artesanatos, roupas em bom estado, livros, comidas, corte de cabelo, aulas de línguas, serviços de cuidar de crianças ou idosos. Diferente do capitalismo, que determina o valor através da lei da oferta e da procura, sempre em busca da mais-valia. No clube das trocas, o valor de cada objeto é dado pelo grupo, levando em conta o preço justo determinado pelos produtores e participantes da comissão da feira. Mas a definição de preço justo pode ir muito além. Ela deve ser baseada em gerar oportunidades para quem precisa, ter transparência na relação comercial e deve ser justa tanto a quem vende quanto a quem compra. Desta maneira, pode estabelecer relações duradouras entre o comprador. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as moedas sociais. Para que serve a moeda social? A moeda social é geralmente um instrumento de mediação própria dos clubes de trocas. Ela circula dentro da feira e é uma facilitadora para as trocas que acontecem na forma indireta. Esta moeda visa ser exclusivamente um meio de intermediar as trocas solidárias e a ser aceita apenas dentro dos clubes de troca, como um instrumento do comércio justo. A grande diferença desta moeda em relação à moeda oficial é o fato desta não permitir reserva de valor, pois não tem juros. Como não pode gerar mais dinheiro, não tem significado guardá-la. Além do seu uso na feira, e não pode ser transformada em mercadoria, como aconteceu com o dinheiro oficial, esta moeda serve apenas como um meio e nunca como um fim em si mesma. Cada clube de troca decide o nome da sua moeda social. Isso mantém as características da região e a identidade de cada moeda de acordo com seus usuários.
Os clubes de trocas são mutualistas e sem fins lucrativos. Neles, as pessoas apresentam os seus produtos para serem trocados, mas eles sabem que o preço tem que ser justo. O clube de troca ele é um espaço fundamental para fazer o comércio justo, que é vender um produto sem estar muito acima do preço e também não estando muito barato, né? O preço tem que estar bom para o vendedor e para quem vai comprar o produto. O nosso grupo ele pesquisou, a gente pesquisou, né? Só que a gente não achou nenhum grupo de troca na nossa cidade, porque seria tão importante ter algum. Agora, segue um vídeo de um grupo de troca para que vocês entendam melhor o assunto, né? Esse assunto do comércio justo. Comecei a ter valor, me valorizar dentro do clube. O que você está vendo é um clube de trocas. Este tipo de clube reúne as pessoas para enfrentar uma ameaça comum. É um projeto que visa a inclusão social das pessoas que hoje estão desempregadas, excluídas. Na troca não é necessário dinheiro. Cada participante oferece o que possui: um produto, um saber ou um serviço. Por exemplo, uma costureira oferecer o serviço dela de costura. Em troca, ela pode pegar um serviço de uma cabeleireira. Estas trocas podem acontecer de forma direta ou utilizando a moeda criada pela própria comunidade. Esse aqui é o nosso dinheiro, é a nossa moeda social. É isso que a moeda social representa. É um instrumento para facilitar as trocas. Mas o clube não serve apenas para trocar objetos ou conhecimentos. Gera também outro tipo de produto. Ela consegue resgatar a autoestima porque ela tem o trabalho dela valorizado. É o resultado de um novo tipo de economia que aproxima, que não exclui, mas acolhe. Além do clube de trocas, chega a ser uma troca de amizade, né? Pra mim foi muito bom. O mais importante é o produto, é o trabalho de cada um. Economia solidária. Outra economia acontece. Gente, a cada dia as pessoas praticam mais o consumismo. Essa prática tem sido cada dia mais real na geração em que vivemos. E o que seria esse consumismo? O consumismo, ele é quando acontece um consumo ilimitado de bens ou serviços, muitas vezes de forma exagerada, pensando mesmo na satisfação do seu próprio prazer ou do seu próprio ego. Mas quando nós falamos de um mercado justo e solidário, de uma economia solidária, essa prática ela não pode estar presente. Porque o nosso trabalho, ele pensa muito na reflexão que temos que ter a partir do que as nossas ações, do que as nossas escolhas vão gerar na vida de outras pessoas. E aí nós precisamos pensar no que esse consumismo, né, pensando no nosso bem, gerariam na vida de outras pessoas. Nós precisamos buscar com que as pessoas elas consumam o necessário de forma consciente e principalmente solidária. Por que ao invés de eu vender aquilo que eu não preciso mais, eu não posso doar? Ou então, por que eu não posso trocar por algo que eu realmente precise? Gente, essas ações, elas estariam ajudando até mesmo o meio ambiente, pois estaríamos praticando a sustentabilidade, né? Nós estaríamos tendo ações que ajudariam na sustentabilidade, algo que nós precisamos buscar muito hoje em dia, algo que tem sido deixado de lado muitas vezes por nós. Nós precisamos pensar em decisões que resultem no bem de todos. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos agir de forma com que colabore com todo mundo. E nós precisamos entender que pequenas ações com a colaboração de todos fariam com certeza um mundo muito melhor. E onde que nós podemos ver isso de forma tão clara? Na situação que estamos vivendo com o Covid-19. Sim, gente, na situação que faz com que hoje eu esteja gravando uma fala da Inter aqui para vocês, que eu esteja fazendo isso em vídeo. Nessa situação, né, tão difícil do Covid-19, a procura do álcool em gel, a procura da máscara dispararam, porque são coisas que nós entendemos como precaução, né? Que nós entendemos como essenciais para nos prevenir desse vírus. Só que, gente, nós vimos esses preços dispararem, muitas vezes até de forma abusiva, quando em um momento tão triste, em um momento tão difícil, as pessoas pensam no lucro. As pessoas pensam, né, no seu próprio
bem na sua própria condição financeira, e aí as pessoas botam o capitalismo, que foi o que a gente estudou lá atrás, né, que a Luana falou com a gente lá atrás, em primeiro lugar. O capitalismo é o que está em primeiro lugar na cabeça dessas pessoas. E isso é muito triste, porque isso prejudica a população. E aí você lembra do que a gente falou anteriormente? Gente, o nosso trabalho ele nunca se encaixou tão perfeitamente. Quando pensamos também numa situação que foi muito real, né, no início dessa pandemia, que foi quando as pessoas estavam comprando quantidades absurdas de álcool, de máscara, sem pensar nas outras pessoas que não tinham condições para comprar em tanta quantidade assim. E quando elas iam comprar, já não tinha mais no mercado ou nas farmácias. Gente, isso seria um comércio justo? Isso é uma economia solidária? É isso que é necessário. É por isso, né, que é necessário a conscientização, a reflexão das pessoas do quanto seria importante uma economia justa e solidária no momento que estamos vivendo, no nosso mundo de uma forma geral. É quanto é necessário a reflexão das pessoas a respeito do nosso trabalho. E aí, nesse slide, eu mostro para vocês, né, um gráfico que vem do Diário de Petrópolis, ou seja, é uma situação real da nossa cidade, que mostra o aumento dos preços, né, em crescente a partir dos dias. E aí a gente vê que lá no dia 15 de março, já tinha aumentado super, né? Então, gente, nós podemos ver na situação que estamos vivendo, o nosso trabalho sendo tão real, ou a falta do nosso trabalho, do conteúdo do nosso trabalho no nosso mundo sendo tão real. Então, gente, nosso trabalho fica por aqui. Eu espero que você, aí do outro lado da tela, tenha aprendido um pouco com a gente. E é um comércio muito legal, é uma atitude muito bacana da gente praticar, uma atitude que todos nós podemos praticar, e isso é muito legal. Então é isso, a gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado. Beijo! Centro Sebrae de Sustentabilidade apresenta 10 tendências que estão mudando os negócios. Mercado justo, economia solidária. Sabe aquele jeitinho brasileiro de negociar em que só um lado sai ganhando? E aquelas empresas onde manda quem pode e obedece quem tem juízo? Então, esqueça! Os tempos são outros e cada vez mais os empresários não vão poder pensar apenas em ganhar dinheiro. É a era da colaboração. E não tem como falar em colaborar sem falar em mercado justo ou economia solidária. Tá, o nome é bonito, mas significa o quê? No mercado justo, as empresas não se preocupam só em comprar um produto ou contratar um serviço pelo menor preço possível. Elas têm a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E conseguem fazer isso com preços justos, respeito a questões sociais e ambientais, incentivando uma produção responsável e o consumo consciente. Para um negócio aderir à economia solidária, primeiro ele precisa praticar a cooperação. Em vez de competirem, os empresários passam a se unir e com isso se fortalecem. Também tem que rolar a autogestão. É quando não existe separação entre os donos e os funcionários, ou seja, tudo é decidido em grupo. E depois tem que ter a solidariedade. É pensar no outro quando for compartilhar os resultados, se preocupar com o bem-estar de todos os envolvidos, é se relacionar com a comunidade, é ajudar a combater crimes como o trabalho infantil e por aí vai. E será que dá para lucrar com um mercado justo? Claro que dá! Já em São Paulo, uma empresa de café se tornou parceira de vários agricultores locais. Essa relação rendeu condições justas de trabalho e comércio e preços que fazem os dois lados lucrarem. Nos últimos anos, a economia solidária tem se espalhado pelo Brasil. São os pequenos negócios contribuindo para o desenvolvimento local e ajudando a preservar a diversidade cultural e o meio ambiente. Agora você já sabe o que é mercado justo. Bora começar a buscar oportunidades na comunidade próxima à sua empresa? Essa tendência vai transformar o seu negócio. Saiba muito mais no site www.sustentabilidade.sebrae.com.br.